Olá! Nesse vídeo nós vamos discutir o operador divergente. O operador divergente ele aparece na lei de Gauss, mostrando que quando o divergente do campo elétrico é positivo é porque há uma densidade positiva de carga na região, e quando ele é negativo é porque a densidade de carga é negativa. É aquele operador que você já viu certamente no curso de cálculo. O que nós vamos fazer é fazer uma análise matemática do divergente, para poder entender melhor como que esse operador funciona. Eu também recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui. É um vídeo do canal 3 Blue 1 Brown, que é espetacular esse canal, que eu recomendo muito para que você assista. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá, porque o vídeo mostra muito graficamente como que é o operador divergente. Então vamos aos nossos cálculos. Vamos então estudar o divergente, mas nós vamos fazer isso a partir da dedução do teorema de Gauss. E a gente vai começar calculando o fluxo que sai de uma superfície fechada. Só para lembrar, a definição de uma superfície fechada é uma superfície que envolve um volume por completo, de modo que você não vai conseguir sair do volume e traçar um caminho que não atravesse a superfície. Então isso é uma superfície fechada. Você sair de dentro e chegar do lado de fora do volume, você tem que atravessar a superfície. É o caso nesse desenho, né, que eu tentei simbolizar, dessa figura que está à esquerda. Mas olha só, fazer a integral do fluxo que sai é fazer a integral de f escalar ds em todos os pontos da superfície. Mas considera o seguinte, digamos que a gente separasse a figura em dois pedaços, como está desenhado do lado direito do sinal de igual. A gente não está tirando as partes do lugar, a gente está considerando a figura parada no mesmo lugar. A gente só desenhou dessa forma para a gente visualizar as partes em separado, mas são as mesmas duas partes colocadas no mesmo lugar. Estou falando isso para dizer que o campo é o mesmo, que atravessa as duas superfícies quando elas estão separadas. De tal forma que a integral da parte de cima, aqui, ó, pelo lado de fora, é igual, né, a integral dessa parte aqui, ó, da segunda parcela dessa soma, é igual à integral do lado de fora daqui. Mas tem essa tampa aqui embaixo que também tem que integrar, porque nessa tampa também você tem que considerar o fluxo que sai dela. Inclusive aqui o vetor está entrando, portanto o fluxo que sai é um fluxo negativo. O fluxo está simbolizado ali, está entrando. Tá. Da parte de baixo, essa superfície que tem aqui do lado esquerdo, ela também acontece aqui, olha. É a mesma, o mesmo campo, tudo. A mesma superfície e o mesmo campo. Então a integral desse pedaço aqui é igual à integral desse pedaço aqui. Sobra, claro, a tampa. E a gente tem que considerar a tampa também. Mas olha só, se eu somar a contribuição do fluxo que sai desse pedaço, mais o fluxo que sai desse pedaço, o valor da soma dos dois dá igual ao fluxo que sai da figura inteira. Por quê? Porque essa tampa aqui, quando ela aparece como a mais aqui na nossa conta, ela tem o mesmo valor, a mesma contribuição dessa outra tampa do lado de cá, com a diferença seguinte, que uma tem o sinal trocado com a da outra, porque o F é o mesmo, tá? Nas duas. Mas o ds, na primeira está apontando para cima, no segundo está apontando para baixo, porque na superfície, como o ds é um vetor que sempre aponta para fora, se você cortar no meio, vai ter as duas partes se separam, uma aponta para um lado, outra aponta exatamente para o outro. Bom, esse mesmo raciocínio, evidentemente, serve para a gente dividir essa figura não só em duas partes, mas em infinitas partes. Então, vou fazer a conta agora. Vamos começar a fazer o nosso cálculo, então. Essa aqui é a superfície na qual eu quero calcular o fluxo elétrico de um campo vetorial que está passando aqui nessa região
Digamos que esse campo aqui seja o meu campo F, passa nessa região, e eu vou dividir esse volume aqui em infinitos pedaços, tá? Infinitos pedacinhos, cada um deles com um certo volume. Eu vou chamar esse volume de ΔV. Inicialmente eu vou colocar um índice em cada um desses pequenos volumes. Esse aqui é um volume, então. O que a gente viu foi que a nossa integral do fluxo, integral do fluxo que atravessa uma superfície fechada, FDS, ela é igual à soma dos fluxos que saem de todos esses pequenos elementos de volume aqui. Então, eu vou escrever aqui isso que eu estou dizendo. Para cada um desses pequenos volumes, eu vou fazer uma conta de quanto fluxo sai dele. E somar. Se nós temos N volumes desses, eu vou colocar um somatório de 1 até N e fazer a integral para cada um deles. Vou marcar aqui, olha, tá vendo? O integral sobre o volume I da integral de f, eu vou colocar uma linha aqui para dizer que é a variável de integração, f ds, linha, para cada um deles. Bom, antes de fazer o limite, colocando n tendendo a infinito, eu vou fazer uma pequena passagem aqui. Eu vou dividir por 1 sobre ΔVi e vou multiplicar aqui na frente da integral por ΔVi. Tá? Eu vou fazer isso e em seguida eu vou tirar o limite disso. Então vamos lá, aqui ó. Então isso aqui é igual ao limite quando n tende a infinito do somatório de i igual a 1 até n, que agora está tendendo até infinito, do que? Disso daqui, ó, 1 sobre ΔVi integral sobre o iésimo volume, f ds', integral ΔV do volume I. Tá? Tá ok. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou somando essa quantidade para cada um desses volumes aqui, multiplicando por ΔVi. É claro que quando eu faço n indo para infinito, esses volumes aqui eles vão ficar pequenos e cada vez mais pequenos. E eu vou fazer com que todos fiquem menores do que um certo valor ΔV positivo, de modo que eu posso considerar que agora, ao invés de ter uma somatória aqui, eu tenho uma integral. Eu vou refazer essas contas passando agora o limite também para o ΔV tendendo a zero. Vou tirar o índice, porque eu vou supor que a função agora é contínua, né? Eu já não tenho mais índices que eu possa usar para os quadrados, vou usar as próprias coordenadas para descrever, desculpe, não quadrados, mas esses volumes aqui. E vou então escrever isso aqui da seguinte forma: isso aqui vai ser uma integral sobre todo o volume dessa quantidade aqui, ó, no limite que o ΔV tende a zero. Então vamos lá. Dessa quantidade no limite quando o ΔV tende a zero. Eu vou colocar uma linha para indicar a variável de integração. Tá? De 1 sobre ΔV' a integral de f escalar ds', por duas linhas agora, porque estou entregando aqui, né? dv'. Tá? Essa quantidade aqui é o meu divergente. Isso aqui, ó. Isso aqui é divergente de f. Então eu vou reescrever aqui como sendo igual a integral sobre o volume do divergente de f dv'. Esse já é o teorema de Gauss. Veja, integral de f escalar ds' igual a integral do volume do divergente dv no volume.
Ok, já tenho o teorema de Gauss. Então está aqui o teorema de Gauss, integral do volume do divergente de f dv'. Ok, tá bom. Vamos agora trabalhar nessa expressão aqui. Essa é a expressão do divergente que a gente tem que resolver. Vamos pegar um volume bem pequenininho, um daqueles pequenos volumes, vamos colocar ele desenhado aí para a gente ver, como esse. Isso aí está no sistema de coordenadas cartesiano, tá? Você vê ali o sistema de coordenadas x, y, z. O cubo é apenas um dos cubos que estão dentro do volume que a gente quer calcular. Mas nós vamos pegar um só. Repara que as paredes dele são paralelas às coordenadas do meu sistema de coordenadas. E o volume desse cubo é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Esse cubo está centrado num ponto XYZ. A parede de cima, na direção do eixo Z, ela está a uma distância do ponto central ΔZ sobre 2, já que a parede tem ΔZ de altura, do ponto central até em cima tem ΔZ sobre 2, do ponto central até embaixo tem ΔZ sobre 2. As paredes na direção X também. A parede que está no valor de X maior está em X mais ΔX sobre 2, e a parede que está na posição de ΔX menor é x menos ΔX sobre 2. Isso sugere que a gente pode usar a série de Taylor. Vamos voltar para o papel. Bom, a minha definição de divergente é o limite, quando ΔV vai a zero, de 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ, da integral sobre uma superfície fechada de f escalar ds. Assim, ds'. Ok, vamos desenhar então aquele cubinho que estava lá, né? O sistema de coordenadas x, y, z, então, x, y, z, e bem perto dali a gente desenha o nosso volume. Está aqui o nosso volume. Vamos fazer essa integral aqui, considerando que esses elementos aqui eles sejam finitos, mas muito pequenos. E aí nós vamos fazer algumas aproximações para fazer esse cálculo aqui. Bom, vamos lá. Primeiro vamos analisar o f aqui. O meu f é uma função que eu posso escrever como sendo uma componente em cada direção. Fx, que multiplica Ex, versor unitário na direção x, Fy e y, mais Fz e z. Esse ds que está aqui, ele está fácil aqui nesse volume, porque as faces estão paralelas aos planos que definem o sistema cartesiano. Então, por exemplo, a face na direção x, que é essa daqui, ó, vou chamar de direção x porque o x é perpendicular a essa face aqui. Ela é paralela aos eixos y e z. Então, o meu ds que aparece aqui, ele aponta nessa direção aqui, olha, para essa face, e o meu ds aí, ele vale, vou colocar para cá, ex, e quanto que é essa área aqui? Bom, essa área aqui é essa componente que está na direção y, e essa componente aqui que está na direção z, então é ΔY vezes ΔZ. ΔY vezes ΔZ, ok? Tá bom. Quanto que é a outra face que está aqui perpendicular ao eixo y? Esse daqui. Essa face aqui tem um ds que aponta para cá. Esse ds aqui, ele vale EY, está na direção do y, que multiplica a área desse retângulo, que tem uma altura ΔZ e esse comprimento aqui, ΔX. Então, vou colocar aqui na ordem ΔX, ΔZ. A face de cima, vou pintar em amarelinho aqui, ó, assim.
ela aponta na direção do Z. Está aqui nessa direção. Então, o meu ΔS para essa direção aqui é EZ, que multiplica ΔX, que multiplica ΔY. Está aqui o que eu preciso para fazer esse cálculo aqui. Então, agora eu vou reescrever essa parte aqui do meu limite do divergente em detalhes e nós vamos ver quanto é que dá isso daí. Então tá bom, vamos fazer a conta agora. Então 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ, que multiplica integral de f escalar ds, minha, é igual ou aproximadamente igual, vou deixar assim. Bom, vamos começar pelo lado verde aqui. O ponto central lá no meio, vamos dizer que seja o ponto XYZ. Então vamos marcar aqui, XYZ é o nosso ponto central, lá no meio. Como o meu lado aqui tem ΔX, desse ponto central até a superfície tem ΔX sobre 2. Então, essa tampa aqui, a verde, está na posição x mais ΔX sobre 2. E quando eu faço o produto escalar do vetor da superfície, ΔS, produto escalar com F, que é o meu campo vetorial, as componentes do produto escalar com EY e EZ dão zero, porque é EX, produto escalar com EZ e EY dá zero, só sobra essa, a componente na direção x. Então, para a minha componente na direção x, eu tenho fx de x mais ΔX sobre 2 YZ, que multiplica essa área aqui, que é ΔY, ΔZ. ΔY, ΔZ. Tá bom? Próximo termo, vou pegar o termo em Y aqui. Já o termo em Y, produto escalar com x e com z, dá zero. Só sobra a componente fy. Então eu tenho aqui, ó, fy mais, né? Fy. Em que posição? Na posição y, mas ΔY sobre 2, está na direção do eixo y. Então a gente coloca x, y mais ΔY sobre 2z, que multiplica ΔX, ΔZ. ΔX, ΔZ. Mais o termo para cima aqui, o termo para cima é EZ escalar com vetor f, dá zero com x, dá zero com y, só não dá zero com o z, e eu vou ter então fz, x, y, z mais ΔZ sobre 2, ΔX, ΔY. Para as componentes que a gente não está vendo, ou seja, as componentes que estão do outro lado, que tem uma componente do outro lado, por exemplo, a componente x tem um lado aqui atrás, que está em cima da posição x menos ΔX sobre 2, que tem um vetorzinho para trás aqui, ó, igual a esse, só que virado para lá. Então, esse cara aqui ele é menos EX ΔY ΔZ. É a mesma coisa. Então, quando eu for fazer, só que com sinal trocado, quando eu for fazer o produto escalar desse vetorzinho aqui com a minha função vetorial, vai dar zero com y, zero com z, e com esse produto escalar com EX aqui, por causa desse sinal de menos, o meu produto escalar vai dar com o sinal trocado, vai ficar menos fx, em que posição? Agora em x menos ΔX sobre 2. Então fica x menos ΔX sobre 2, YZ, e mesma coisa, ΔY, ΔZ, porque o módulo é o mesmo daqui e do outro lado. Agora eu continuo fazendo as contas do mesmo jeito que estava antes, só que aqui eu só vou trocar o sinal, porque o FY agora, eu vou considerar o FY do outro lado, que é essa tampa aqui, vai ser x, y menos ΔY sobre 2z. Essa tampa também tem área ΔX, ΔZ, como aqui em cima. E aí fica fácil a gente fazer o FZ, z menos ΔZ sobre 2, ΔX, ΔY. Essa conta que a gente tem que fazer. Ela não tem uma cara, eu diria, muito simpática,
Mas se você considerar os termos em... Veja só, primeiro os termos em x aqui, este e este. Fx, os dois multiplicam ΔY, ΔZ, tá vendo? Os dois multiplicam a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, vou somar esse com esse, bom, vou subtrair esse daqui desse, né? Então ficaria assim, só essa parte aí. Fica Fx de x mais ΔX sobre 2, YZ, ΔY, ΔZ. E eu vou também considerar o Fx menos, né? X menos ΔX sobre 2, YZ. ΔY, ΔZ. Se eu expandir esses dois termos em série de Taylor, em torno do ponto Fx igual a x, eu vou ter que isso aqui é aproximadamente igual a Fx no ponto XYZ. Eu não vou escrever aqui para não ficar muito extenso, mas é no ponto XYZ, mais a derivada de Fx dx, que multiplica o meu distanciamento, meu intervalo, ΔX sobre 2. E aqui a mesma coisa, só com esse sinal trocado aqui, olha. Vou colocar um parênteses aqui para deixar isso em evidência, fica menos Fx menos dfx dx ΔX sobre 2. Esse menos aqui é por causa que o ΔX sobre 2 aparece com o sinal de menos aqui. Agora quando eu for somar esse com esse, o que é que vai dar? Esse cara aqui corta com esse e esse soma com esse, porque esse menos e esse menos inverte o sinal. Eu vou ficar com esse mais esse igual a dfx dx ΔX. Ah, perdão, eu esqueci de colocar produto vezes ΔY vezes ΔZ. Vou colocar aqui, ó, ΔY ΔZ, ΔY ΔZ. Eu esqueci, tá aqui ΔY ΔZ, é só multiplicar. Agora eu vou multiplicar aqui embaixo também. ΔY ΔZ. Tá bom? Olha só que coisa. Então, eu tenho a soma desse com esse é igual a df dx, ΔX, ΔY, ΔZ. E que corta, né? Aliás, faltou também dividir toda essa expressão aqui. Isso aí multiplica 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ. Gente, vocês desculpem, às vezes eu não escrevo tudo, eu não vou repetir todas essas contas por ter esquecido de fazer isso, tá? O que eu vou fazer agora é pegar esse resultado aqui, né, essa conta, esse cara aqui é igual a essa quantidade aqui, e vou substituir esse valor aqui dentro do meu parêntese. Vou puxar um pouquinho para cima, aqui, olha, e vou substituir. Então, 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ, integral de f escalar ds' é igual a 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ de abre parênteses, esse menos esse dá isso daqui, dfx dx. Eu não vou colocar esse cara aqui ainda, vou deixar para o final. Olha por quê. Porque quando eu for fazer a soma desse fy menos esse fy aqui, ó, colocar um x para diferenciar, vai sair para fora, como saiu aqui o ΔX, aqui vai sair o ΔY para fora. E vai ficar ΔX, ΔY, ΔZ. Idem aqui, ΔX, ΔY, ΔZ. Então, o que vai acontecer é que vai todos os termos aqui multiplicado por ΔX, ΔY, ΔZ. Corta, 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 corta. E é esse aqui o resultado do meu divergente. Isso significa então que divergente de f no limite quando o meu ΔF vai a zero é igual a dfx dx mais dfy dy mais dfz dz. Tá? Que é o resultado que a gente obteve aqui embaixo. Esse aqui então é o valor do meu divergente. Eu queria então agora
analisar com vocês o significado dessa razão aqui, né? Dessa razão divergente que a gente já colocou na nossa última transparência. Eu queria discutir para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha, eu queria mostrar para vocês uma situação assim, em que a gente tem uma densidade de carga que é diferente de zero, por exemplo, no caso de uma esfera, se considera uma esfera. Então, digamos que nessa esfera a gente tem um campo que a gente quer calcular, né? E esse é um problema que eu já passei para vocês como exercício da parte 1 e que agora nós vamos trabalhar na parte 2 do nosso curso. Você vai ver como é mais fácil calcular o campo aqui. Mas a solução para o campo de uma esfera com densidade homogênea de carga é um campo que cresce conforme a gente vai se afastando do centro. E quando a gente chega na superfície, daí ele começa a decrescer de novo. Vamos fazer um gráfico aqui, ele é mais ou menos assim, olha, o campo. Ele cresce até esse ponto, depois ele cai como se fosse uma carga pontual, toda concentrada no centro. Isso aqui vai suavemente até infinito, caindo com 1 sobre r ao quadrado. Aí se você pegar qualquer pedacinho do campo aqui dentro, qualquer lugar que você queira, e se você fizer uma conta de um pequeno volume aqui, né, para saber exatamente quanto que é essa integral aqui, que é a integral do divergente que interessa para a gente. O divergente do campo elétrico é o limite do ΔV tendendo a zero, desse volume ΔV aqui, né, da integral de E escalar ds na superfície que envolve esse volume dividido por ΔV. Aí, nesse pequeno volume, o que você observa? Você observa que o campo que entra é menor do que o campo que sai. Portanto, sai mais campo do que entra. Essa integral aqui, olha, ela é realizada sobre o campo que sai. A integral de superfície com o vetor apontando para fora. A pergunta, né, qual é a componente do campo que aponta paralela a ES. Bom, isso aqui vai dar que nessa região aqui, essa integral dá maior que zero. Quando você faz o limite em qualquer ponto que você tiver aqui, como a gente sabe da própria lei de Gauss, isso aí é ρ sobre ε0. Se ρ for positivo, como a gente está desenhando aqui, o que acontece é que essa região aqui tem divergente positivo. Quer dizer, o divergente ele fala de um certo ponto, se aquele ponto está criando fluxo ou ele está absorvendo fluxo. Se eu tivesse feito esse mesmo raciocínio pensando num campo criado por uma carga negativa, vou desenhar para o lado de cá. Seria exatamente isso, só que com os vetores todos invertidos, assim, ó. Tá? E depois do lado de fora ele iria diminuindo conforme a gente se afasta. E esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, virado para o lado de cá agora, tá? Eu teria um vetor menor saindo aqui e um vetorzão entrando aqui. E aí eu teria nessa região um campo que numa integral de superfície dessa, dá negativa, porque tem mais fluxo entrando que saindo. No limite, quando você vai até o ponto, aquele ponto, um ponto que esteja nessa esfera aqui, se ela tivesse carga negativa, ela toda seria um absorvedor de fluxo. Parte do fluxo some. Por exemplo, no caso de uma carga positiva e uma carga negativa, que o fluxo sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Na maior parte do espaço, o divergente é zero porque não tem carga. Isso eu estou falando bem na prática mesmo. E aí a gente tem uma consideração a fazer. Essas linhas de fluxo que a gente já viu, elas nunca se cruzam, exceto nas cargas. Elas nunca se cruzam porque, imagina que você tivesse duas linhas de fluxo que se cruzassem num ponto que não fosse uma carga. Elas podem se cruzar em pontos de simetria quando exatamente nesse ponto o campo seja zero. Mas se o campo for diferente de zero, as linhas não se cruzam. O motivo é bem simples até. Quer dizer, dá para você mostrar analiticamente, mas eu vou dar um argumento físico para isso.
como a força é carga vezes campo, se você puser uma carga aqui e o campo não for zero nessa posição, para que lado ela vai? Ela vai para cá ou vai para lá? Isso é uma ambiguidade. Então, não só analiticamente isso é impossível, como fisicamente não tem sentido. Então, as linhas de campo, elas não se cruzam. Elas nunca se cruzam as linhas de campo, exceto em pontos em que o campo é zero, ou seja, em pontos de simetria, como por exemplo, se você colocar duas cargas positivas uma da frente da outra assim, o campo elétrico nessa região faz um negócio assim, ó. As linhas saem aqui, né? Vão para lá, e quando elas vêm para cá, ó, elas vão fazendo assim. Até que no extremo elas fazem uma volta assim. E tem um ponto bem aqui no meio que o campo, que a contribuição do campo dessa carga nesse ponto e dessa carga nesse ponto, como estão equidistantes, pensando que são cargas iguais, o campo exatamente aqui é zero. E no limite, a linha de campo que sai reta e vai de uma carga para outra passa exatamente em cima desse ponto. E existe uma outra linha de campo que faz isso aqui, ó. Mas elas apontam para direções diferentes. O campo aqui é assim e aqui o campo faz isso, olha, desse jeito. Mas em toda essa região, o divergente ele é zero, exceto na posição das cargas. E nesse caso aqui, na posição das cargas, o divergente ele dá infinito, porque a densidade de carga é infinito, considerando as cargas com volume nulo. Mas por que eu estou falando isso das linhas de campo não se cruzam? Porque tem um caso muito importante da gente analisar, que é o caso de um tubo de fluxo. O fato das linhas não se cruzarem significa que ao redor de qualquer distribuição de carga, o campo elétrico ele forma linhas de campo que você pode considerá-las, pode juntá-las para formar tubos, como se fosse uma cerquinha, sabe? Nenhuma linha de campo que está dentro do tubo consegue escapar do tubo, pelo simples fato que as linhas não se cruzam. Então, se você pegar uma situação em que você tem um tubo de fluxo, uma região cercada por linhas de campo, e eu vou mostrar para vocês agora um desenho que eu tenho aqui, olha. Um tubo de fluxo no espaço livre, esse daí é um tubo de fluxo no espaço livre, e olha, ele é assim, o fluxo entra pela superfície azul, à esquerda, superfície A. O campo ele tem uma intensidade marcada pelo vetor vermelho ali. Essa parte verde, ela é delimitada por linhas de campo, o que significa que essas linhas curvas que você está vendo aí são linhas de campo. Bom, como nenhuma linha de campo do lado de dentro dessa figura, você está percebendo que é uma representação de uma coisa tridimensional, né? Nenhuma linha que está dentro desse corpo, que tem paredes verdes, sai para o lado de fora. Então elas estão confinadas aí dentro, as linhas de campo elétrico. Se você comparar agora como que é o fluxo na tampa A, o fluxo na tampa B e o fluxo nas paredes C, você vai ver o seguinte. Primeiro, em C, como o vetor perpendicular à parede é também perpendicular ao campo, já que a parede é formada por linhas de campo, a contribuição é nula para a integral de EDS. Não tem contribuição nenhuma aí. Na parede A, o fluxo está entrando. Como está entrando, a contribuição é negativa na parede A. E na parede B, o fluxo está saindo. Então, na parede B, o fluxo tem uma contribuição positiva. Então é negativo na parede A, positivo na parede B. E o C é zero. Como não tem carga nenhuma dentro desse tubo, a integral de Gauss, da lei de Gauss, que diz que o integral de superfície numa superfície fechada é igual à soma da carga que tem dentro, ou a carga total que tem dentro, e aí não tem carga nenhuma, a conclusão da gente é que essa integral dá zero. O que significa que o fluxo que passa por A é igual ao fluxo que sai por B. Olha só que interessante. Conclusão número 1. Se a superfície A é menor do que a superfície B, você deve esperar que o campo seja mais intenso em A do que em B para dar certo a sua conta ali da integral.
A segunda coisa é que para a superfície ser menor em A e maior em B, as linhas de campo elas têm que se aproximar, ficar mais próximas umas das outras quando a gente chega perto de A. Tem que ser mais fininho o nosso tubo de fluxo. E quando a gente chega perto da superfície B, as linhas de campo se afastam. Olha, então, toda vez que você vê um mapa de campo, você vai perceber o seguinte: quando as linhas de campo se aproximam, é região de campo forte. Quando as linhas de campo se afastam, é região de campo fraco. E a outra coisa é que você sempre pode considerar tubos de fluxo tão pequenos quanto você quiser. E pela nossa definição de divergente, que é exatamente essa integral de EDS dividido pelo volume da superfície que está dentro da superfície que nós estamos integrando, essa é a definição do divergente. Quando a gente tira o limite, quando ΔV vai para zero e a superfície fica muito pequena, essa situação que a gente está descrevendo continua a valer. E como não tem carga nenhuma ali dentro, o divergente é zero. Então, em todo espaço onde não há carga, o campo pode ficar mais intenso ou mais fraco, mas o divergente do campo é zero. Então é isso. Essa é a nossa definição de divergente. Né? O divergente, quando ele é definido dessa forma, ele significa um termo de fonte. E como na lei de Gauss do eletromagnetismo, o divergente ele é igual à densidade de carga dividido por ε0, isso significa que as cargas positivas são fonte de fluxo e as cargas negativas recebem o fluxo. Elas são como se fosse um sumidouro de fluxo. Essa forma de escrever o divergente, que está dfx dx mais dfy dy mais dfz dz, é uma forma interessante porque ela pode ser escrita como um operador. Tá vendo? Esse operador que está à esquerda aí, ddx na primeira coordenada, ddy na segunda, ddz na terceira coordenada, derivadas parciais, produto escalar com o vetor fx, fy, fz. Então, como um produto escalar você multiplica componente a componente, aí você opera df dx em fx e fica dfx dx. E a gente pode fazer uma notação desse tipo aqui, como se fosse mesmo um produto escalar entre o operador gradiente, né, o nabla, e o nosso campo vetorial. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos da lei de Gauss, tá bom? Valeu!